Então, congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar sobre algo que está ao nosso alcance. Bom, muitas coisas estão ao nosso alcance. Eu quero tratar de uma em específico, é a sabedoria. Olha, ser sábio significa usar bem o conhecimento. O conhecimento faz parte da sabedoria, mas não é a sabedoria. Então, nós estamos preparados para lidar com tanta informação, né? Hoje em dia, assim, é uma nuvem, né? Um mundo de informação. Então, quem pode nos ajudar a discernir o bom uso ou não do conhecimento? Eu creio que a palavra de Deus é um recurso indispensável para sermos sábios. Este recurso está à mão de cada um de nós. Vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e saiba que Deus dá sabedoria a quem pedir. Mas tem um detalhe: não há sabedoria contra Deus. Nós vamos explorar isso um pouquinho mais. Então, eu já quero começar recordando, como sempre, o que é a palavra de Deus. É uma carta de amor de Deus para nós. E ela é espírito e é vida, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Também está escrito que toda a escritura, ou seja, todos os livros da Bíblia, ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo e ela serve para nos instruir, para argumentar, para dar resposta, para corrigir, para ensinar. E tudo isso com justiça. Bom, vamos começar lá sobre o saber. Eu estou mesclando, né, algumas palavras: saber, conhecimento, sabedoria. O saber é ter conhecimento, é estar convencido, é saber distinguir. Mas o saber, ele é conhecimento. Mas a sabedoria é você usar bem esse conhecimento. Então, é como a gente fala, é um conhecimento tratado, né? E para começar, eu já vou contar uma parábola. Olha só. Conta-se que um rei sábio, famoso por sua inteligência e sabedoria, resolveu construir um palácio grandioso e imponente para celebrar sua grandeza. Contrataram os melhores arquitetos, artesãos do reino, que elaboraram planos grandiosos, com colunas altas, tetos adornados, janelas de cristal. O rei, orgulhoso, acompanhava de perto cada etapa da construção. Um dia, um velho sábio, conhecido por sua humildade e sabedoria divina, visitou o rei. Observando a construção do palácio, disse ao rei: "Seu palácio é grandioso, majestade, mas está esquecendo de um elemento essencial." O rei, intrigado: "Como assim?" perguntou: "Qual seria esse elemento, sábio?" "A fundação", respondeu o velho. "É a base de toda a construção. Mas você não a está construindo com cuidado. Está utilizando materiais frágeis, superficiais, baseando sua sabedoria apenas no que seus olhos podem ver e sua mente pode compreender, mas não está atentando para a importância da fundação." E aí nós podemos dizer que a verdadeira sabedoria está fundamentada na fé em Deus, na sua palavra e na sua vontade. O rei, reflexível, percebeu a sabedoria das palavras do velho. Ele havia se deixado levar pelo orgulho humano e pela busca por grandeza terrestre. Reconheceu que a verdadeira sabedoria não está na aparência ou na glória passageira,
mas na busca pela vontade de Deus e na humildade de reconhecer que sua sabedoria é limitada. Esta parábola nos ensina que a sabedoria humana, por mais brilhante que seja, é limitada e pode ser ilusória, se não estiver fundamentada na sabedoria divina. A verdadeira sabedoria vem de Deus e nos guia para uma vida de humildade, fé e obediência à sua vontade. Agora vocês me desculpem, eu vou fazer um comentário aqui, alguém pode não gostar, mas quando falava das pessoas que o rei contratou, falou que arquiteto artesão, e ele esqueceu de falar do engenheiro, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado aqui, porque a engenharia é bem a base. Bom, mas vamos continuar aqui. Então, o que essa parábola quer dizer? A sabedoria, o conhecimento humano é importante, mas não é fundamental. Não tem como você obter sabedoria contra Deus. Olha, isso é uma verdade assim incrível, e eu fiquei assim pasma de ver que existe assim explicitamente isso na palavra de Deus. Está lá em Provérbios 21:30. Está escrito assim: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Então, isso é um fato. Então, a história é cheia de pessoas que se acharam o máximo, que achavam que estava por cima de tudo, que se declararam deuses. Nabucodonosor foi um. Nós vemos os reis franceses, eles eram deuses e se declaravam. Trajano tem um templo de Trajano, ele como Deus. Não faltam pessoas que querem assumir o papel de sabedoria, mas a palavra de Deus, ela que é a fonte da sabedoria. Esse provérbio é tremendo. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra Deus. Isso é tremendo. Olha, eu vou pegar aqui algumas falas de Paulo, que foi um grande sábio. Paulo, gente, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi um dos maiores sábios e instrutores da época. Então, Paulo, ele se tornou um dos apóstolos mais importantes do cristianismo, escreveu a maior parte das cartas, Então, ele é conhecido por sua teologia profunda, dedicação à pregação do evangelho, e a sabedoria dele envolvia a sabedoria humana. Ele falava grego, ele falava hebraico, ele tinha um grande conhecimento humano. Então, ele tinha, vamos dizer, todos os elementos para poder falar assim: não, eu sou demais, eu sei tudo, eu estudei com os maiores mestres, eu sou demais. Mas ele falou palavras, gente, assim, incríveis. Eu vou ler algumas. Olha só o que ele falou. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17. Eu vou ler alguns versículos aqui desse capítulo. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. O que ele está falando aqui? Ele era sábio, ele tinha o conhecimento, era estudado, vamos dizer, ele poderia se achar o top de linha, mas ele falou: não, eu não fui com essa sabedoria de palavras, mas eu fui com o poder de Deus, o poder de Cristo. Aí, isso é o verso 17, no 19 diz assim: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, essa é uma palavra assim forte para dizer: tudo bem, você deve buscar a sabedoria, mas se você se basear apenas na sabedoria humana, ela será destruída. Deus é capaz de destruir essa sabedoria, de aniquilar a inteligência dos inteligentes. Aí no verso 20 fala assim: onde está o sábio?
Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Gente, quantas pessoas aí se arvoram no direito de prever, não vai acontecer isso, não, eu domino essa área, eu sei. E de repente a pessoa, aquele conhecimento ou aquilo que a pessoa até declarou como sendo uma previsão, não, pelo meu conhecimento isso vai acontecer. E isso não se verificou. Então, assim, são inúmeros os exemplos que a gente tem. Então, vamos para o verso 21, continuando a falar, a fala de Paulo. Ele fala assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Até hoje a gente vê isso. Ah, os crentes sendo rejeitados. Ah, não, essa turma aí não é. Elas não são muito inteligentes, elas não têm muito conhecimento. Mas é a loucura da pregação que salva a vida, que leva uma vida que vale a pena ser vivida. É um contraste a sabedoria humana com a sabedoria divina. Mas elas estão disponíveis para nós. Olha só, no verso 24, diz assim, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo. Aí fala, o que é Cristo? É o poder de Deus e sabedoria de Deus. As pessoas rejeitam, acham, não, crente é de mente limitada, crente é de pouco entendimento. Oh, eu já ouvi isso demais. Nossa, essa mente sua é muito limitada, é muito estreita. Mas olha só, é o que Paulo fala. Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. No verso 25 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, está escrito assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ele está querendo trazer o contraste, né? Aí ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 2 dessa mesma carta, verso 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Gente, é incrível. Uma pessoa que podia falar sobre a sabedoria humana até, poderíamos dizer que ele seria um pós-doutor de hoje, um cara, um PhD com todo conhecimento. No entanto, ele reconheceu o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Então, assim, e ele era um cara que não era só assim na teoria, ele falava muito de prática, ele ensinava as coisas assim com exemplos concretos que ajudavam a pessoa a compreender. Então, a sabedoria de Paulo, um exemplo para todos que buscam crescer em fé e em conhecimento. Ele nos inspira a buscar Deus com humildade, a estudar sua palavra com diligência e aplicar seus ensinamentos à vida prática. Então, vamos andar mais um tiquinho no que a palavra de Deus fala sobre sabedoria. Lembrando o que a parábola falava. O rei estava assim deslumbrado com seu poder, quis construir um palácio maravilhoso para demonstrar seu poder, sua força, mas não cuidou bem da fundação. Ele só quis apresentar as coisas diante do olhar humano. E aí o sábio falou, cuidado, cuida da fundação. E o próprio sábio fala, a fundação de tudo é o conhecimento de Deus, é a humildade em saber que, como dizia Shakespeare, né, só sei que nada sei, né? Então, é muito tremendo quando a gente vai na profundidade da palavra, porque ela traz resposta para todas as áreas da nossa vida, sabe? Então, vamos lá caminhando. A gente falou de sabedoria, falou de conhecimento. A sabedoria é você usar bem o conhecimento, mas não quer dizer que você vai negar o conhecimento. As coisas têm que estar junta e misturada, casadinha. Então, não adianta você falar, não, eu quero o conhecimento de Deus, sabedoria de Deus, eu não vou estudar, não vou me preparar. Não é isso que a palavra está falando. Você vai fazer
o máximo que você puder, mas na consciência que a profunda sabedoria provém de Deus. Mas você vai se expor àquele conhecimento para que Deus possa trabalhar em você. Porque o conhecimento ele tem que se tornar prático. Não adianta você saber aquele conceito sem saber aplicar em qual situação da vida. Então, o conhecimento, você precisa se expor a ele e permitir que o Espírito Santo trabalhe ele em você. Olha só o que está lá em Oséias 4:6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, aqui está valorizando o conhecimento. Muitas vezes, a gente é derrotado, é destruído porque não sabe que certas coisas estão à nossa mão, está disponível para nós. Então, o povo perece porque não conhece. Então, vamos buscar conhecimento. Isso é importante. Conhecimento humano em todas as áreas da ciência e expor esse conhecimento à sabedoria de Deus, ao Espírito Santo, que vai te dar a condição para discernir e julgar todas as coisas. Olha só, em Lucas 2,52 fala a respeito de Jesus. Olha que coisa interessante. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então, aqui já está derrotando aqueles que querem, vamos dizer, às vezes querem poupar trabalho, né? Ah, não vou ler, não. Ah, não vou estudar isso, não. Deus vai me dar. Não é bem assim, não. Deus revela. Mas ele vai usar que material? O material a que você se expôs. Ele vai te mostrar como aquilo funciona profundamente, mas você tem que se expor àquele conhecimento. E Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Então as pessoas também percebiam a dedicação, o esforço, como ele fazia, né? Estava sempre nas sinagogas, né? Estudando a palavra, pregando a palavra e conhecendo. Ele era um construtor, ele sabia lidar com vários materiais, ele tinha uma profissão. Então, assim, algumas pessoas querem fugir do trabalho, né? Assim, de dedicar, de estudar. Ah, não, Deus vai me dar. Ele vai dar, mas você tem que se expor àquele conhecimento. Então, assim, vamos continuar mais um pouco. Em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 12 e 13, aqui está falando algo extraordinário. Nós que cremos, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Então, há um conhecimento mais profundo do que o conhecimento humano. Você deve buscá-lo, mas tem mais, que é o conhecimento espiritual, e isso está à nossa mão. Olha só, vamos mais alguns versículos. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Há alguns princípios para a manifestação da sabedoria. Gratidão é um deles, louvando a Deus, né? Admoestando, ensinando. Para ensinar, você tem que procurar saber, você teve que conhecer, com hinos, cânticos espirituais. Então, assim, nós precisamos de nos expor ao conhecimento transformado por Deus em sabedoria, para poder discernir que aquele conhecimento não está lá à toa, você vai saber o que fazer com aquele conhecimento. Então, assim, Paulo fala também no capítulo adiante, né, o 4, verso 5, andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade.
Então, a sabedoria, é de Deus, então só vai se manifestar no meio, né, vamos dizer, dos crentes. Não. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Porque se você se manifesta e toma decisões sábias, as pessoas vamos dizer, dar um voto de confiança em você. E você, de alguma maneira, talvez tenha mais autoridade para falar de Jesus. Então, assim, a coisa é muito prática, como eu sempre falo. Não é aquele conhecimento abstrato, é real, é concreto, é para a nossa vida, é para o nosso dia a dia. E aí você fala assim, não, mas esse trem de sabedoria é muito difícil, muito complicado, como é que eu vou fazer? Olha, você vai se expor ao conhecimento humano, você vai se expor à palavra de Deus, e olha só o que Tiago fala conosco no capítulo 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Então, você pode pedir e Deus vai dar. Não quer dizer que você só vai pedir, não vai estudar. Você vai estudar, você vai se expor ao conhecimento, mas você pode pedir e Deus vai te dar. É promessa, está escrito. Então, assim, o povo perece porque não conhece. Eu não sei, eu não sabia que eu podia pedir. Pode. Esse conhecimento já te trouxe luz. Você vai poder pedir a Deus sabedoria, Ele vai te dar. Porque está escrito, porque Ele é fiel à sua palavra. Né? Então, e a Bíblia recomenda a buscar sabedoria, a ter sabedoria. Mas é com humildade. Olha só, eu acho até que o autor inglês, o Shakespeare, que falou Só sei que nada sei, Paulo escreveu muito antes dele. 1 Coríntios 8:2 diz assim: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ou seja, zero de arrogância, zero de soberba. O sábio que é sábio mesmo tem que ser humilde. Em Jeremias 9:24 também fala: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É Deus mesmo, né? Que é o Senhor, o Criador, o dono de tudo, de toda sabedoria, né? Então, o saber humano, como eu já disse, estou repetindo, faz parte do conhecimento, do material para ser trabalhado. A sua sabedoria, que é usar bem aquele conhecimento. Mas o saber verdadeiro vem de Deus. Olha, isso também está escrito em Isaías 44, versos 24 e 25, que diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Você não é obra do acaso, você foi planejado, estabelecido. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra. Quem que estava comigo? Você? Que desfaço os sinais dos profetas falsos e torno loucos os adivinhos, que faço voltar para trás os sábios e converto em loucura a sua ciência. Então, tudo provém de Deus. Mas, bom, eu já vou caminhando aqui para a conclusão. Vamos conectar os dois princípios, buscar conhecimento e sabedoria. A sabedoria é o bom uso do conhecimento. Então, vamos resgatar aqui 3 versículos que a gente já viu. Vou repetir para que o Espírito Santo traga sabedoria a você e opere em você essas verdades bíblicas. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, vamos buscar. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, todo o conhecimento você vai buscar. E Tiago 1:5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada. Então,
Concluído, devemos buscar o conhecimento enquanto houver oportunidade. Sabedoria é fazer o bom uso do conhecimento. Contudo, não nos esqueçamos que não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. E já vamos repetir, como eu costumo fazer, e eu acho que é uma boa prática. Então, baseado nas verdades da palavra de Deus, nas quais está escrito, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Ora, eu não tenho recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, para que eu compreenda as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Eu falo palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Eu declaro que eu vou buscar o conhecimento. Eu declaro que vou buscar a sabedoria de Deus. Mais importante do que tudo é conhecer Jesus Cristo. E se eu perceber que eu tenho falta de sabedoria, eu vou pedir a Deus, na confiança e certeza que Ele me dará. Então, eu vou continuar orando. Senhor meu Deus, eu agradeço por estar viva e ter sido alvo do teu amor. Obrigada pelo teu Santo Espírito. Obrigada pelo conhecimento que disponibiliza para mim. Obrigada pela sabedoria que disponibiliza para mim. Deus abençoe a cada um de vocês e tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus Cristo, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Obrigada, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Vou pedir para você assinar o canal, curtir a página, compartilhar esse vídeo. Quem sabe nesse exato momento tem alguém precisando de ouvir essas palavras, precisando de saber que é necessário buscar o conhecimento, que a gente pode perecer por falta de conhecimento. Talvez alguém não saiba que você pode pedir sabedoria a Deus e Deus dá. Então, mais uma vez, Deus te abençoe. Muito obrigada a você que chegou até aqui.